Vamos fazer o seguinte, vamos chamar o Délio Rocha, Edivaldo. Está lá em Brasília, o Délio, que vai trazer informações para a gente, Délio, não só a respeito do ano legislativo, mas também sobre um comentário do presidente Jair Bolsonaro, que falou essa noite a respeito dos descontos ou das diminuições nas tarifas do combustível que vem sendo aplicadas. Ele disse que é culpa dos estados, o fato do preço da gasolina não diminuir, uma vez que o ICMS é muito caro. Délio, bom dia. Francisco Lima, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa e meu bom dia a todos no Piauí. Pois é isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais ontem para responsabilizar todos os governadores do país pelo alto preço do combustível. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, os governadores não querem abrir mão de receita e, por isso, mantém uma alíquota muito elevada sobre os combustíveis. O presidente Bolsonaro disse, que pela terceira vez consecutiva foi anunciada uma redução no preço dos combustíveis, mas essa redução não foi confirmada lá na bomba, lá na ponta nos postos de combustíveis. Quer dizer que o consumidor aí não está sentindo a redução dos preços de combustíveis. E por conta disso, o presidente Jair Bolsonaro disse que está preparando um projeto de lei a ser enviado ao Congresso Nacional para mudar a maneira como o ICMS é cobrado hoje sobre os combustíveis. A ideia do presidente é fazer com que o ICMS seja cobrado com um valor fixo em cima do litro e não como é hoje, Atualmente o imposto incide na bomba, no preço final e com uma alíquota que é específica, mas incide em cima do preço final, o que, segundo o presidente Jair Bolsonaro, gera aí uma elevação dos preços e impede então que a gente possa ter uma gasolina e um diesel com preço mais baixo. Francisco. Inclusive, Délio, durante uma solenidade que houve, a semana passada, o próprio governador Wellington Dias falou sobre isso, Edivaldo? Ele descartou redução da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Essa alíquota foi majorada, eu lembro, a alíquota foi majorada em 2016, gerou uma grande polêmica lá na Assembleia, mas o governador descartou qualquer possibilidade de rever esse aumento, a não ser que seja atrelado à reforma tributária que ainda tramita de forma muito lenta, por sinal, na Câmara Federal. Perfeito. Vamos voltar então com o Délio, porque hoje, assim como aqui no Piauí, inicia em Brasília as atividades do Poder Legislativo. Délio. Isso mesmo, Francisco. Com o fim aí do recesso parlamentar, a prioridade do Congresso Nacional, da Câmara e do Senado é avançar com as reformas estruturais, é avançar aí não só com a pauta econômica, mas também com a pauta social. Aqui no Congresso, as lideranças falam muito em recolocar o Brasil nos trilhos, em promover desenvolvimento, em gerar empregos e, ao mesmo tempo, diminuir a desigualdade, o abismo social entre ricos e pobres. E, neste sentido, algumas propostas são consideradas essenciais e eu destacaria algumas propostas que estão na pauta do Congresso, que são prioridades e que já tramitam ou que vão tramitar ao longo deste semestre aqui na Câmara e no Senado. Vamos conferir. O objetivo é simplificar o sistema tributário brasileiro com maior impacto nos impostos de consumo que podem ser unificados. Reforma administrativa. Defende mudanças nas carreiras públicas, diminuindo benefícios dos servidores, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado pelo Estado. PEC do Pacto Federativo. Pretende reorganizar os recursos e despesas entre os entes da federação, aumentando os repasses e a autonomia dos municípios. PEC dos fundos públicos. Prevê o uso de verbas dos fundos públicos em programas de erradicação da pobreza e na recuperação do Estado. PEC emergencial. Propõe medidas temporárias, como a proibição de reajustes salariais em algumas situações, e medidas permanentes, como a reavaliação dos benefícios fiscais a cada 4 anos.
Francisco e Elivaldo, nestas propostas, elas dividem opinião aqui no Congresso Nacional, mas vão entrar na pauta do Congresso e vão ser debatidas ao longo deste semestre, e a tendência é que, pelo menos, boa parte do que for proposto aí seja aprovado ainda neste semestre. E o ano legislativo, ele começa, como eu disse no início, que começa hoje, né? Vai ter uma solenidade às 3 da tarde. Na oportunidade vai ser lida a mensagem do presidente da República com as prioridades do governo para este ano. Tradicionalmente, Francisco e Elivaldo, né, essa leitura, a leitura da mensagem, pelo menos no primeiro ano de governo, quando coincide aí com o primeiro ano do governo, o presidente da República, ele participa desta solenidade, mas hoje o presidente Jair Bolsonaro não deve aparecer, ele deve enviar então um representante, no caso, Onyx Lorenzoni, da Casa Civil. Lembrando que Onyx Lorenzoni não passa por um bom momento, né? Ele não tem mais o mesmo poder no governo. Na semana passada ele até era cotado para cair, né? Estava ameaçado de queda, mas hoje ele deve estar presente aqui no Congresso Nacional, numa sessão conjunta, então, reunindo deputados e senadores para marcar o início do ano legislativo. Francisco. Verdade, então, Délio Rocha, lá de Brasília, é ano realmente de eleição, as coisas costumam ficar bastante lentas no parlamento, principalmente por conta de interesses eleitorais. Na última eleição para deputado, uma série de parlamentares foi eleita com a promessa de uma nova política, né? Vamos ver como é que essa nova política vai se efetivar esse ano, que é a primeira grande prova do novo parlamento aí em Brasília, no nosso Congresso Nacional. Délio, obrigado pela participação. Elivaldo, e a última de hoje? Olha, Francisco, enquanto as definições majoritárias não saem, os partidos também estão com olhos voltados para a formação das chapas proporcionais, aquelas com candidatos a vereador. É o caso do PTB. O ex-senador João Vicente Claudino, que é o presidente estadual da sigla, trabalha pessoalmente, por exemplo, na montagem da chapa de candidatos a vereador em Teresina. A prioridade é exatamente novas lideranças, principalmente lideranças que não têm mandatos, ou seja, estão fora do parlamento para buscar esse espaço do PTB na Câmara Municipal de Teresina. Aí na foto nós temos a apresentação de João Vicente Claudino, do desportista Alex Almeida, que já está confirmado na chapa proporcional. O PTB, Francisco, teve uma representação muito boa na Câmara Municipal na eleição de 2012. Chegou a ter 5 vereadores. Hoje não tem nenhum em Teresina. Pode se fortalecer até também com a pré-candidatura aí de João Vicente Claudino, que está pretendendo formar uma aliança com o Silvio Mendes, eventualmente. É verdade, o partido ainda não definiu a estratégia majoritária, ou seja, da eleição para a prefeitura, mas enquanto isso não ocorre, investe aí na chapa com candidatos a vereador na capital. Perfeito, então, Elivaldo. É isso, Francisco. Até amanhã, mais informações logo mais no Jornal do Piauí.